Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. A gente tenta fazer no fone. A gente finge que nunca fez, nunca falou. Nunca fiz. Eu, ator, não conheço o que é. Não conheço podcast, quem que é o quê? podcast. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, já começamos aqui. O Eu, Ator é assim, é um papo descontraído onde a gente Descontraidíssimo. vai falar sobre a sua experiência de vida e com certeza incentivar essa galera jovem que está chegando aí e está meio perdida. Eu acho que a sua história tem isso, assim, esse plus que é de incentivar e falar, ó, eu fiz e você também pode fazer. Então eu já queria começar perguntando, como é que um jovem que mora em Jacutinga, que tem menos de 30 mil habitantes, descobre o teatro e se fascina? Como é que foi isso para você, esse primeiro contato com a arte? Então, meu primeiro contato com arte começou assim, muito criança, desde muito pequenininho eu já tinha muito contato com a arte, porque eu tive a sorte de estudar numa escola, lá em Jacutinga, uma escola que sempre proporcionou muita atividade cultural, né? Sempre teve canto coral, oficina de teatro, oficina de dança, flauta doce, tinha na grade escolar, a gente tinha prova de flauta doce, sabe? Assim, coisas assim. Então eu tive essa sorte desde muito pequeno de ter esse contato com a arte, e o teatro foi dessa forma também. Todo ano lá em Jacutinga tem um festival de teatro que chama Festejac, que as escolas participam apresentando peças, né? Cada escola apresenta um espetáculo, e foi nesse festival que eu comecei. Então tinha uns 7, 8 anos, se eu não me engano, e aí a gente começou, já era teatro musical na época, já era uma peça infantil musicada, né, que era o Romeu e Julinha. Depois eu fiz o Saltimbancos, mas criancinha. E depois que eu entrei nesse festival, eu nunca mais parei de participar dele, assim, fui até o terceiro colegial participando dele todo ano, assim, fazendo parte dele. Por isso que eu bato tanto na tecla de que o teatro é muito importante na escola, sim, porque eu costumo muito falar disso, de que muito provavelmente hoje, se eu não tivesse na escola tido contato com isso, eu não estaria fazendo o que eu faço, eu não teria me encontrado. E, né, a gente sabe-se lá que caminho a vida ia tomar se a gente não fizesse as coisas que a gente fez. Mas eu penso muito nisso às vezes. Eu falo, cara, imagina, o que eu ia estar fazendo se eu não tivesse descoberto teatro? Será que eu ia estar infeliz em outra coisa? Será que eu teria descoberto uma outra coisa? Será que de qualquer jeito eu ia cair no teatro? E me conta um pouco dessa sua formação, que eu sei dessa sua batalha que foi para se formar. Você fez a Escola de Atores Macunaíma, e aí, Isso. Só que era em Campinas, e você morando em Jacutinga, como é que era isso? Então, eu nunca vou esquecer, assim, de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu sempre conto dessa conversa quando eu falo sobre, porque inclusive foi a conversa que inconscientemente me fez valorizar a profissão como profissão. A minha mãe é médica, né? Então eu sempre falo que eu fui a ovelha negra, porque a minha irmã também, mais velha, foi médica. E aí quando chegou a minha vez, assim, né, de começar a falar o que você vai ser quando você crescer e tal, eu brincava que eu ia ser médico também. Eu falava que eu ia ser pediatra, eu sempre gostei muito de criança. E aí eu fui fazendo teatro, tendo contato com teatro. Quando eu cheguei ali pelos 12, 13 anos, eu falei, é teatro, não é médico, não. E aí, um dia minha mãe acho que foi buscar uma peça, alguma coisa assim, e eu comentei com ela, né? Falei que eu queria fazer teatro e tudo mais. Ela falou, tá esperando uma bronca, né? Uma bronca federal, do tipo, não, vai fazer uma coisa que dê dinheiro, que dê estabilidade. E ela virou e falou, não, até pela própria história dela, assim, né? Tipo, minha mãe vem de uma família, minha avó era analfabeta e minha mãe fez medicina. Então ela fala, tudo é possível, você tem que trabalhar com o que você gosta e você tem que fazer o que você tem vontade. A única coisa é que, assim, se você quer fazer teatro, você quer trabalhar e viver de teatro, de arte, você vai estudar, você vai ficar fazendo peça. E aí eu lembro que ela virou, eu tinha 12, 13 anos, e ela virou e falou assim, eu, quando quis virar médica, eu não saí cortando a barriga das pessoas. Eu estudei. Você é a mesma coisa. Pode fazer o festival de teatro que você quiser, mas você vai estudar um curso técnico ou fazer uma faculdade, você vai se profissionalizar. E acho que isso virou uma chavinha na minha cabeça para sempre, sabe? Então, assim, eu nunca tive um problema de não entender que a minha arte era a minha profissão. Não, sempre levei muito a sério. É trabalho, sim. E aí, desse dia em diante, ela falou, então é isso, quer fazer? Vai estudar.
E aí ela me levou para começar a estudar em Campinas, no Macunaíma de Campinas, né, fica na Lina Penteado, que depois, na verdade, eu descobri que eu cruzei com uma galera do teatro musical quando era criança, sem nem conhecer. E aí eu estudei lá por 4 anos e meio, me formei, fiquei até o meu terceiro colegial, eu terminei o curso técnico junto com o terceiro colegial. Tive até um problema para tirar DRT, porque não tinha idade mínima, né? Não tinha o médio para tirar o técnico, mas tudo deu certo. E aí foi isso. E aí eu me formei no teatro junto, no curso profissionalizante, curso técnico, junto com o terceiro colegial. E a escrita, ela vem depois do Macunaíma ou ela já te acompanha desde muito novo? Desde muito novo, dentro dessa gama assim da escola, dessa gama de professores que eu tinha que incentivava muito isso, uma das minhas professoras, a Cristina, que muito provavelmente vai ouvir esse podcast, porque ela adora ficar antenada e conversando tudo. A Cristina, ela sempre foi uma professora, eu brinco com ela fora da curva, mas eu queria muito que todos os professores morassem nessa curva que ela mora também, sabe? Assim, porque ela sempre viu esses potenciais, assim. Eu sempre conto, e as pessoas ficam assustadas quando eu falo que eu sempre fui péssimo de escrever redação. Péssimo. E sempre fui mesmo, eu não tinha mão para escrever dissertação. Porque é aquilo, né? Uma receita que você tem que seguir, tese, apresentar a tese, desenvolver um argumento, segundo argumento, conclusão. E vira e mexe, a Cristina falava para mim, Vitor, desde muito pequeno, mas especialmente ficando um pouco mais velho, né, 8º, 9º ano, assim, ela falava, Vitor, você não pode começar a rimar, fazer piada, usar metáfora num texto pro Enem, entendeu? Você não pode, tipo assim, existem regras. E aí, a partir do dia que ela viu isso, ela me corrigiu umas 2 ou 3 vezes. E depois disso, ela olhou para mim e falou, beleza, isso não é seu caminho, mas você sabe fazer um outro caminho muito bom. Então, em vez de me entregar a redação, você me entrega seus poemas, não tem problema. Pega o tema que pedi na apostila, mas faz poesia, faz crônica, faz cena, escreve dramaturgia e me entrega. Então, ela sempre foi incentivando isso dentro de mim desde, sei lá, desde os 15, 16 anos, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, de contar história, eu lia pra caramba, queria me fazer feliz quando eu era criança, era me dar livro, mas com afinco, assim, eu comecei depois desse incentivo dela. E ela sempre foi uma professora e ela era a diretora do colégio também. Ela era uma pessoa que sempre valorizou muito da cultura brasileira. Eu até falo que hoje em dia, se eu tenho muito da cultura brasileira no meu trabalho, é porque a Cristina, os professores me apresentaram isso como uma coisa assim, é muito bom que a gente tem aqui, entendeu? Eles falavam, a Cristina enchia a boca para falar do Machado de Assis de um jeito que eu nunca vi ninguém falar de Harry Potter, entendeu? Então, para mim, ler Dom Casmurro com 15 anos não tinha nada mais incrível, porque ela falava de um jeito. Então, ela foi uma grande influência, Que assim, sorte na minha a sua, hein, escrita. ter uma professora dessa. Realmente precisamos de Nossa, mais professores nessa curvinha que ela mora aí. E aí me diz muito. uma coisa, você escreveu Cargas d'Água, que foi seu primeiro musical de grande destaque. Foi uma maneira que você encontrou de se colocar no mercado e falar, olha, já que eu não estou tendo nenhuma opção aqui, vou escrever um musical para mim. Foi assim? Foi um pouco disso e foi um pouco de tudo, na verdade, assim. Quando eu cheguei em São Paulo em 2016, e passei um ano, assim, experimentando de tudo, né, como eu falei, eu ia para Minas de Minas para Campinas todo final de semana para estudar teatro, e lá em Jacutinga, que era uma cidade sem teatro, sem cinema, sem livraria, né, tipo, nada assim, o máximo que eu tinha de acesso realmente era o teatro em Campinas. E assistir algumas peças em excursão, coisas assim que a gente faz, né? Excursão da terceira idade para vir assistir Elisa, assistir até você eu assisti com excursão. Oh. Então quando eu mudei para São Paulo de fato, assim, eu quis experimentar tudo, quis fazer dublagem, estudar, né, cinema, TV, ter contato com muitas coisas, mais aulas de teatro, enfim, outras oficinas. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui vendo essas oficinas, essas pessoas, esses lugares, e vendo como meio que existe um jeito complicado de entrar nas coisas, né? A gente que é do interior ainda, que não está aqui a vida inteira vendo as pessoas no teatro, então muita gente eu não conhecia, muitos teatros eu não fazia ideia de onde ficava, como funcionava. Então eu já comecei a sentir isso de cara. E a gente sempre fala muito, né, das audições e tudo mais, a galera condena muito a audição, mas eu sempre falo, a audição é uma coisa tão democrática, que pelo menos você sabe que tem um teste lá,
e você vai e se inscreve, né? Porque aí Isso só as outras acontece no coisas... teatro musical, né? Você pensar No, em peças de prosa é difícil. Ou você tem um amigo que te indica. dificílimo. É. Exato, ou, né, produtor de elenco. Então, são caminhos mais complicados ainda. E eu falava, cara, a audição eu ainda vejo, os outros eu nem vejo. E ainda assim, a audição, eu sempre fui... sempre estudei só teatro. Eu sempre fui muito fã de teatro musical, mas eu nunca estudei dança, canto, nada disso. E eu sempre achei mesmo que seguiria a minha vida um curso meio de vou trabalhar com teatro e vou ser fã de teatro musical. Eu sempre achei que eu iria assistir as pessoas que fariam teatro musical, mas não estaria lá. E quando começou esse pensamento na minha cabeça, né, de tipo, ai meu Deus, é difícil de entrar, mas o teatro é democrático, o musical é democrático. Aí eu parava para pensar e falava, beleza, é democrático, mas a única coisa que eu sei fazer, muitas vezes, é a última etapa das seletivas, né? Eu vou ter que saber dançar primeiro ou ser eliminado, ou vou ter que saber cantar primeiro ou ser eliminado, para chegar no que eu gosto mais das três coisas de fazer, e no que eu estudei para fazer, né? Eu estudei 4 anos e meio disso, de canto, de dança, eu não estudei nada. Então, eu comecei a olhar para isso e falar, e aí, como é que vai ser? Como é que faz para entrar, né? Para conseguir. E aí eu lembrei, assim, várias conversas que eu fui tendo, eu lembrei de como era fazer teatro em Minas, fazer teatro em Campinas. No interior, no geral. Eu acho que a galera que é do interior, faz arte no interior, entende. Porque, acho que talvez porque não seja chamado e taxado mesmo, e tratado como mercado, né? Então, pra gente é meio que uma coisa, literalmente, você vai lá e começa a fazer. Você junta a galera interessada, você escreve a peça, você compra os direitos, mas você começa a fazer, é isso que você faz. E aqui em São Paulo eu olhava para isso e pensava comigo por que era tão complicado começar a fazer, né? Porque as pessoas não faziam, tá? Tinha vários amigos infelizes que não tinham passado em audição e eu pensava, por que essas pessoas não se juntam e fazem uma peça? Né? Não passou, começa a fazer. A peça acontece por causa do ator. E aí eu, conversando sobre isso com a Ana Paula Vilar, né, que foi minha parceira de composição, de produção, de tudo, do Cargas d'Água, a gente virou um pro outro e eu falei, olha, eu quero montar uma peça, é isso aí, eu não entendo de música, você entende, você topa vir comigo? Ela falou, topo, vamos embora. E a gente começou esse projeto que começou ali no subsolo da Timely, que foi uma escola apoiadora da gente, e começamos esse processo que foi, eu cheguei com as sinopses, a gente improvisava, brincava, criava o dia todo, não tem quem dirigir, eu dirijo, não tem quem fazer direção musical, preparação vocal, a Ana faz, não tem quem fazer figurino, nós dois colamos, a gente faz tudo aqui, e fomos fomos para as cabeças, vamos trabalhar. E aí construímos esse espetáculo em poucos meses, assim, ali em 2017, lá na sala, juntos, improvisando, escrevendo, compondo música, letra, tudo junto, bordando figurino, ensaiando ao mesmo tempo, tudo junto. E aí, em 2018, a gente estreou e se deu conta, assim, disso que você falou, assim, né, do que foi realmente um movimento de não tem espaço pra gente, a gente criou o nosso espaço, né? Lá, acho que só na estreia a gente se tocou disso. E aí você esperava essa repercussão que teve o espetáculo, porque de repente, quando saíram as premiações, vocês começaram a ser indicados para tudo e ganhar muita coisa. Como é que você, enquanto, né, ator, produtor, idealizador, figurinista, diretor, se sentiu vendo o seu bebê ali criando, né, ganhando o mundo? Porque aí já não era mais seu, virou da plateia, né, virou do que o público achava e das críticas que começaram a sair. Como é que foi isso para você? Foi muito maluco. Tem uma história muito engraçada que eu conto, que teve uma época uma vez que eu encontrei um amigo em alguma outra sessão de um espetáculo, e ator também, e eu não lembro nem o nome dele, não era amigo, né, era um conhecido, assim. Eu sei que ele virou pra mim e falou, Vitor, eu preciso muito assistir Cargas d'Água, tá todo mundo falando, tá todo mundo... E eu olhei pra ele e falei, nossa, vai, né, e tal. E aí ele passou e eu pensei, quem tá falando? Porque o teatro tem 4 pessoas, eu tô pagando pauta praticamente, não tem ninguém. Mas realmente se tornou essa coisa, né? As indicações, essas coisas assim. E assistir tudo isso foi, eu sempre brinco, foi um presente, foi uma surpresa, foi um incentivo assim, para continuar fazendo projetos assim, continuar arregaçando as mangas e convidando amigos, e continuar até escrevendo, porque foi a primeira vez que eu me arrisquei a botar ali a boca no trombone assim e correr, a cara a tapa, né? Então poderia super ter sido um momento de virar e falar, não rolou, vou desistir disso, vou fazer audição mesmo, ou nem vou fazer audição, vou largar a mão de teatro. Então, nesse sentido, foi muito especial.
foi um grande incentivo. Foi também um baita de um pé no chão, eu sempre falo, né, assim, que ver a repercussão e estar fazendo os dois lados, né, a produção, a idealização, e lá, te faz lembrar que apesar das indicações, de todas essas coisas, você está fazendo o seu trabalho, né, não existe tanto glamour assim quanto parece, é uma delícia, é uma glória, para pular de alegria mesmo, soltar confete, mas ao mesmo tempo é um fruto que você colhe de ralar muito, assim. Então, assistir tudo isso foi muito recompensador. E aí eu, né, sempre pontuo, assim, falo para as pessoas que ninguém nunca imagina, que é o lado de depois que rolou, por exemplo, o Bibi, que a gente, né, que eu ganhei o Bibi de revelação e tal, eu tive um momento que essas indicações me fizeram, ai meu Deus do céu, e agora? Eu sou uma Né, e farsa, como é agora? que eu vou falar agora para eles? Foi tipo isso, de olhar e falar, cara, eu fiz aqui uma coisa, eu fiz só, entendeu? Eu não estudei pra caramba, eu não elaborei muito, eu não juntei 300 mil entendedores do assunto, eu fiz do meu coração, do meu jeito, virou tudo isso, e agora eu tô vendo matérias de jornais que falam que eu sou a grande promessa do teatro, e aí eu olho pra isso e falo, eu não sou a grande promessa do teatro, entendeu? Não mesmo. Porque o dramaturgo, poeta, não sei o que, eu falava, gente, eu não... Dramaturgo onde? Eu escrevi uma peça, sabe? Eu fico imaginando que é a mesma coisa do ator que ganha o Oscar, na manhã seguinte, ele vê aquela estatueta e ele fala, e agora, o que eu faço da minha vida? Eu tenho um Oscar, eu acho que é o mesmo sentimento, né? Eu tenho certeza. E foi muito isso, assim, no dia seguinte do Bibi, eu passei inteiro na cama, cara. Inteiro na cama, pensando... Acho que todos os prêmios, na real, eu passei por uma fase, assim, todo troféu que rolou pelo Cargas, pelo César Lu, aí eu ficava, meu Deus, e agora, né? Tipo, Pra onde eu vou, né? Eram coisas que eu tinha para mim para acontecer tão lá na frente, assim, que eu trabalharia muito ainda por aquilo e tudo mais. Fico muito feliz, muito grato que aconteceu antes, mas e agora? E agora? No que tá? E isso também me ajudou a olhar do tipo, beleza, podia ser a sua meta para ter 30 anos e ganhar um troféu, uma indicação, mas não é a sua meta, porque senão você pararia agora, você estaria satisfeito com esse troféu, e não é o troféu que você queria, é outra coisa, entendeu? Você queria estar fazendo o que você faz. Então, segue, toca o baile, isso aí é só incentivo para continuar fazendo. Então, nesse sentido, eu acho muito legal, que é uma coisa muito agridoce, sabe? As pessoas acham que é muito uma coisa de, eu ganhei um corta, prêmio. agora já tem essa aqui, a estante de acrílico. Agora me fala, expandiu tanto o projeto que foi parar em Nova York e em Londres. Me conta um pouco sobre essa oportunidade de usarem, né, o seu texto, tanto em Nova York quanto em Londres. Então, foi muito engraçado, porque esse sentimento que eu contei, eu brinco que por trás de toda a história existe uma história, né? E geralmente essas duas histórias, elas rimam uma com a outra, assim. Eu acho que é muito bonito quando você acha um projeto que tem uma história. O projeto diz o que os atores estão dizendo no palco também. E o Cargas, assim, foi a maior prova disso para mim. Tudo isso que eu te contei sobre o que eu sentia e de como ele nasceu, aconteceu nos outros dois lugares também. Então, o Edu, que fez um curso comigo aqui, Edu Medates, aqui em São Paulo, assistiu Cargas d'Água antes de se mudar para Nova York. Ele é ator, cantor, se mudou para Nova York para estudar lá, tentar a vida lá. E ele me ligou um dia e falou, Vitor, passei pela mesma coisa que você aqui e lembrei de Cargas d'Água. Eu olhei para essa cidade e falei, como? Por onde eu começo? O que eu faço? Como eu entro num teste? Como eu passo numa audição? Como que as pessoas vão querer me ver? As pessoas vão querer ver o que eu tenho a dizer? E pensei da gente trazer o Cargas d'Água para cá. Aí foi aquele boom na minha cabeça de, meu Deus, não dá para traduzir, o texto é muito regional, não vai rolar, mas ao mesmo tempo também uma provocação que foi, mas espera, então a minha história só rola no Brasil? Ou ela é universal? Porque ela não fala sobre o Brasil, ela tem o Brasil dentro da história porque ela se passa aqui dentro. Mas a gente faz aqui tantas histórias de outros países e se emociona e não, temos que entender isso. E aí metemos as caras na tradução, adaptação, tudo. E a Carol Leite foi a mesma coisa em Londres. Ela viu que o texto já até estava meio traduzido, né? Não era o inglês de Londres ainda, mas já estava traduzido para o inglês e falou, vi que você está levando um texto para Nova York e eu estou aqui em Londres estudando, morando há 6 anos, estudando canto, teatro, fazendo teste, não sei o quê. Quero também arregaçar as mangas e vamos trazer ele para Londres. Eu falei, gente, enquanto for esse o mote das produções do Cargas, eu acho que não tem nada mais lindo, assim, que sejam... Porque, além de tudo, o Cargas fala, né, sobre
3 artistas de teatro musical brasileiro. Cada passo aumenta a fé, vai sem pressa de ser o que já é. Fazendo a peça deles dentro de uma peça que é o Cargas d'Água. Então, acho que não tem nada mais lindo do que ver artistas brasileiros, independentes, fazendo essa peça em outros lugares, justamente por querer encontrar algum espaço que seja. Então, foi assim, na verdade. Tem um pouco menos de glamour do que as pessoas esperam, né? As pessoas acham que foi um super contrato. O New York Times ligou e falou, olha, vamos estrear na Times Square, no Teatro da Broadway. Mas, gente, eu acho que é super louvável e que incrível isso, ter esses artistas que realmente se inspiraram com a sua história e falaram, ok, quero trazer. E foi produzido em Nova York, foi produzido em Londres, então acho que é só mérito dessa sua obra que você está construindo o seu legado, né? Você é tão jovem, já tem um legado. Me fala um pouco dessa sua experiência de ter tantos cargos dentro de uma produção, porque aí depois você foi fazer Se Essa Lua Fosse Minha, e ali você também tinha muitos cargos, né? A partir do momento que você produz, você vê qual vai ser o elenco, como é que é isso? Essa responsabilidade de ter tantos cargos, tão jovem, e ainda ter que estar em cena? Então, como eu estava falando, né, da experiência de fazer antes, como era fazer em Minas, como era fazer... Já era um pouco assim. Então, para mim, é uma coisa um pouco mais natural. Assim. Às vezes eu olho, até trocando ideia com amigos que são daqui, que começam a trabalham, sei lá, desde sempre com teatro musical, né, ou com teatro mesmo, mas sempre no lugar só do ator, só como se fosse pouca coisa, mas dá para entender o que eu quis dizer. Eles, às vezes, a gente troca ideia sobre isso, assim, eles ficam muito chocados, mas para mim sempre foi uma coisa muito natural. Lá em Minas eu sempre tive que afinar a luz enquanto estava começando a peça, e maquiar, e coordenar as crianças que ia chegar do elenco de apoio, e tudo ao mesmo tempo. Então sempre foi uma coisa muito natural para mim fazer muitas coisas. Mas aqui, assim, o único motivo de eu não delegar, de eu não... de eu gostar mesmo de tudo isso, é porque eu sinto isso que eu falei das histórias por trás dos projetos. Os projetos que eu escolhi produzir são projetos que eu escrevi também. E escrevi para que eu estivesse em cena, para ter esse espaço. Da onde você tira a inspiração para novas histórias? Eu costumo brincar que eu sou meio cantor de MPB, sabe? Cada disco tem uma fase do cantor. É um pouco disso, assim, se a gente puder... E vou te falar que essa também é um dos maiores orgulhos que eu tenho com o meu trabalho. Assim, eu fico muito feliz de olhar para o meu trabalho que eu fiz até agora, que é pouco, são 3 peças. Olhar para ele e saber que quem lê aquele espetáculo vai saber exatamente tudo que o Vitor queria dizer naquele momento da vida dele. Seja para o país, seja sobre uma coisa que ele estava enfrentando, mas é autoral nesse nível. Assim, eu estava falando... dá para você acompanhar a história da minha vida. Então, por exemplo, Cargas d'Água fala sobre medo, era o medo da audição. Então, você lê Cargas d'Água, você vê o que era o Vitor lidando com medo. Você vai para o Se Essa Lua, que estava fervilhando política no país, preconceito e ditadura, né? Todo mundo falando, a ditadura vai voltar, não sei o quê. A gente para pensar um pouquinho no que é. Não ouvir os 2 lados da história, não ter diálogo, preconceito, respeitar a diferença. Aí vai para o Mágico, que é falar sobre deixar o seu lugar, se despedir, desapegar. E, ao mesmo tempo, um respeito no ano que nordestino estava sendo chamado de burro em rede nacional. Então, pega uma história lá de fora e fala, vamos contar como os nordestinos contariam. Então, eu acho que a maior inspiração, assim, é o momento que eu tô da vida naquele momento, assim. O momento que eu tô da vida naquele momento. Vocabulário ótimo para se vender como dramaturgo nessa podcast. Mas é isso, assim, eu acho que eu costumo muito brincar de esponja, assim, sabe? Eu falo que eu absorvo muito do que está acontecendo comigo e isso eu espremo no texto, na história que vai sair ali, aquilo vai falar por mim. O Mágico de Ó foi o último musical que você fez, e me fala um pouco, como é que o Pedro Vasconcelos descobriu o musical e falou, ok, quero transformar isso, quero levar para a telona, quero fazer um filme disso? Foi daquele jeito que a gente acha né, que a gente sempre sonha que vai acontecer e depois de um tempo a gente conclui que não vai acontecer, então vamos trabalhar. Mas aconteceu. O Pedro, eu não conhecia o Pedro ainda, né? Conhecia, assim, o trabalho dele, mas indiretamente, não conhecia nem o nome dele e tal. E o Pedro foi assistir o espetáculo por conta da Flávia Garrafa, né, atriz também, maravilhosa, professora de teatro, que tem a escola, e eles foram assistir o espetáculo e no final, assim, na saída, eu lembro que me chamaram, falaram, Vitor, tem alguém querendo falar com você e tal,
E aí eu, né, não sabia o que estava acontecendo, fiquei nervoso, falei, ai meu Deus, produção, derrubaram o refletor, quebrou alguma coisa. Aí entrei no teatro, tava o Pedro sozinho, assim, encostado na cadeira, assim, eufórico, assim, eu lembro que ele tava vibrando, assim. Ele virou e falou, tudo bem, prazer, meu nome é Pedro, eu trabalho com audiovisual, com cinema, televisão e tal, e eu queria falar, né, conversar com você, porque falaram que foi você que escreveu a peça, queria te parabenizar, muito rápido, assim, e aí ele falou, e eu queria levar a sua história pro cinema, pra gente fazer um filme da sua história, se você me autorizar. E aí eu fiquei olhando com aquela cara de, que legal, vamos sim, não vamos, né? Eu pensando por dentro, lindo, não vamos montar. Você tá me enganando, mineiro ressabiado, né? Tá tirando com a minha cara. E aí ele, né, foi falando, desenvolvendo um pouco mais, aí ele até chegou a comentar, ele falou assim, você já assistiu Hoje é Dia de Maria? Aí eu falei, não só assisti zilhões de vezes, como o Hoje é Dia de Maria, a história da menina que busca o mar, é uma inspiração pro Cargas d'Água, que é o menino que tá em busca do mar também, né? E fala caipira, que é o, né, eu amava. E aí eu contei isso pra ele, né, da primeira peça, e ele falou, então, tá vendo? Eu vou até te dar os roteiros, a gente, tá vendo? Tá tudo junto, tá tudo alinhado, né? Vamos fazer isso. Eu vou te falar que quando eu entrei aqui, eu assisti 15 minutos de espetáculo. Passou a cena do Mamulengo, eu comecei a pensar em como ia ser o filme, eu nem prestei mais atenção, de tão empolgado que eu fiquei. Uau. E aí é isso. E aí ele foi embora, eu lembro que a gente foi comemorar e tal, mas eu ainda tava bem, bem cético, assim, tipo, fazer filme. Tá bom, e aí, isso num domingo, aí na segunda-feira o Pedro realmente ligou, mandou mensagem, falou, vamos marcar um café na terça? Vamos. E aí na terça-feira ele transformou essa ideia dele, essa proposta dele numa coisa mais mágica do que poderia ser. Que ele virou e falou, não quero comprar o roteiro do filme para produzir um dia. Não, eu quero pegar vocês, a peça de teatro que vocês fizeram, que né, vocês no elenco, quero que você faça a adaptação do roteiro, quero isso aqui, só que eu quero dar para vocês o cenário real. A gente vai fazer teatro no sertão, é isso. Eu não quero mexer em nada. O que me encantou foi, e uma das coisas que ele fala que eu acho lindo, né, que eu me agradeço todo dia por ter cruzado o caminho de um diretor que pensou assim, que ele falava assim, eu quero levar vocês para o cinema por um motivo, que eu quero que as pessoas que assistam o meu filme, o nosso filme, sintam o que eu senti naquela cadeira. Se eu mexer em muita coisa, elas não vão sentir. Porque eu já senti no teatro, não precisava de tanta câmera. Se eu vou enfiar um monte de câmera, um monte de coisa, eu tenho que preservar o que eu consegui. O que eu consegui preservar, eu preciso preservar. Tanto que o filme vai, nas palavras do Pedro, ser uma homenagem não só ao Nordeste, que é o que a peça faz, mas uma homenagem ao teatro, né? A gente faz teatro no sertão. Todo momento, assim, quando a gente estava gravando... no cinema. Quando a gente estava gravando, o Pedro falava, a plateia tá aqui. Imagina que a plateia tá sentada aqui. O que vocês vão fazer para ela? E aí as câmeras, ele falou, deixa que as câmeras a gente se vira, façam para a plateia. Então a linguagem do negócio do filme tá muito teatral. E nesse sentido, acho que não poderia ser uma homenagem mais bonita, sabe? Uma coisa teatral. Falar sobre teatro mesmo no cinema, né? Já tem previsão de estreia? Acreditamos que no ano que vem, em algum momento do ano que vem... Assim que o cinema voltar, não é verdade? Exato! Assim que essa vacina estiver aí pronta pra gente injetar Pelo ela, amor de Deus. a gente já tá assim na fila, eu. Exato. Não, vacina saindo, vai ser 7, assim, 7 em cada braço. 7. Me diz, você agora, né, com a pandemia, os teatros fechados, você é um cara de teatro, você tá se aventurando em alguma coisa online, ou tá pensando em fazer alguma coisa online? A gente vai fazer, eu comecei a pandemia meio que negando tudo isso, mas não negando no sentido de, tipo, não funciona e tal, negando no sentido de não é pra mim, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu gosto de fazer teatro. O próprio audiovisual, assim, o Mágico é o filme que eu vou estrear como ator e roteirista. Eu nunca mexi com audiovisual na minha vida, nenhum setor, nada. Então já foi um lugar de, né? Nossa, que diferente, então vamos aprender fazendo e tá tudo bem. Mas aí quando entrou a pandemia, eu não me via muito fazendo essas coisas que não fossem teatro, até porque a gente tinha um caminho muito lindo, né, um calendário maravilhoso que a gente rasgou quando começou a pandemia, assim, para tudo voltar. Você chegou a falar que você ia, pela primeira vez, você ia estar com as 3 peças em cartaz ao mesmo tempo, né? Isso, pela primeira vez, as 3 peças, o Cargas, o Mágico e o Cessa Lua. Como você ia fazer? Você saía de uma, ia para outra, ia pôr no horário que desse para você fazer as 3? Então, que eles iam acontecer terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ia ser 2 sessões de cada, ia ter uma semana. Caramba! Ia ser punk, ia ser quase um mês, assim. Nossa! E ia dormir segunda, né? Só segunda. Do segundo dia inteiro a gente hiberna.
Mas, então tinha, por exemplo, isso na agenda, assim, que a hora que não rolou foi, tipo, um balde de água fria, sem querer fazer trocadilhos com cargas. Mas, e aí rolou esse momento de tentar entender. Eu até comecei um projeto que eu tô desenvolvendo ainda, um projeto de um filme independente, assim, que a galera tá fazendo, cada um seu olhar com o seu celular, e eu tô juntando para contar um roteiro que eu tinha escrito há um tempinho, mas tudo muito, muito não só embrionário, mas também muito eu comigo, meu computador, aqui pensando e tal, só que ao decorrer, assim, né, quando a gente foi entendendo que não ia acabar em julho, que não ia acabar em agosto, que não acabou em setembro, eu fui vendo que era preciso realmente entender esse novo caminho que está surgindo agora do streaming, do audiovisual, do cinema, do teatro junto, né, que é uma coisa, o teleteatro, vamos dizer, né, o teatro ao vivo, né, que tem uma coisinha de streaming, o conforto do streaming, todas essas coisas, porque, primeiro, a pandemia realmente mostrou que a tecnologia tem muitas utilidades aí, cabe a cada um de nós usar essa ferramenta como bem entender, então eu acho que a gente que tem a ideia de usar ela para o bem tem que começar a usar ela, né, para tirar coisas boas disso. E segundo, que se isso durar mais 2 anos, a gente tem que entender essa ferramenta nova, porque a arte, a cultura, o teatro, os artistas, além de tudo, a gente precisa comer, entendeu? Em algum momento a gente precisa voltar a ganhar dinheiro, voltar, né, a lembrar as pessoas que isso é importante, porque por mais que a gente seja diminuído muitas vezes aí, muita gente só sobreviveu, muita gente não, todo mundo só sobreviveu a ficar trancado em casa pelo que muitos artistas produziram, né? E então eu acho que aí fui virando essa chavinha e aí me encantou uma coisa que era pensar num projeto para esse formato, pensar num projeto que seja não adaptar um espetáculo que já existe do palco para fazer nesse streaming, nesse audiovisual. E aí eu falei com a Luísa, que é minha parceira do Mágico, né, que faz o Mágico tanto em produção como na cena comigo, no cinema, no teatro, tudo. E aí eu cheguei nessa história, apresentei para ela, para o Elton, que vai compor as músicas, que é o Bom Dia Sem Companhia, que é uma comédia musical que fala, né, a gente vai dividir o palco, sou só eu e ela, e o texto e as letras são minhas e as músicas do Elton, mas que fala um pouquinho sobre relações, amizades, que eu acho que é uma coisa importante de falar, né, durante tudo isso, né, sobre relações, como a gente foi mexendo por dentro, assim, nas lembranças, nas coisas, no meio disso tudo que foi acontecendo, e também de um jeito mais leve. Então, assim, pela primeira vez é comédia, não é rimado. Vai ter sorteio de PlayStation? Pelo amor de Deus, né? Tem alguma ligação ou não, do Bom Dia e Companhia ou não? Tem. A gente faz uma menção, assim, na verdade, não ao Bom Dia, mas a programas infantis. Também é como se fosse uma grande homenagem a infantis, né? Existe essa conexão, mas não é direto ao Bom Dia, não. O Bom Dia Sem Companhia é por conta da relação deles na história e também uma brincadeira com a pandemia, né? Que estamos todos sozinhos, trancados em casa. Cada um numa realidade, né? Você fala essa coisa, né, do estudo, dá para ver que isso você puxa dos seus pais, né, essa coisa de ter o estudo ali presente o tempo inteiro. E você vê que essa oportunidade do estudo, ela é importante para o jovem nesse momento, assim? Como é que você vê esse jovem nesse momento que quantos jovens não têm acesso a um computador, a um celular e não tem oportunidade de estudar? Quiçá teatro, né? Como é que o teatro vai chegar? Qual é a sua importância para o jovem enquanto formação? Como é que você vê essa importância do estudo? O nosso sistema de ensino hoje em dia, como ele já é um sistema de ensino bem datado. A gente já é apresentado a poucas possibilidades na escola. Então, não ter acesso ao estudo é uma coisa preocupante, né? Assim, você vai ser apresentado a quê? Quais oportunidades, quais acessos vão ser dados para esses jovens, né? Eu, por exemplo, me preocupo muito da gente pensar que, sei lá, a longo prazo é um ano que os jovens estudaram muito menos do que deveriam, né? Muito menos jovens estudaram esse ano. Muita gente teve que, sei lá, começar a trabalhar para poder dar conta de sobreviver. Então eu fico pensando como a pandemia vai afetar tudo isso. E até no sentido de que muita gente não teve cabeça também para continuar estudando no meio disso tudo, né? Até saindo dos jovens um pouquinho assim, muitos colegas aí não tiveram saúde para conseguir dentro disso tudo continuar se nutrindo de informação, de aula. Então eu acho que isso é um fruto que a gente vai colher a longo prazo aí, acho que a gente vai infelizmente ter que lidar com isso, mas acho que a gente precisa
olhar para o estudo assim como uma base, tudo que eu te falei antes assim talvez sirva para ligar esse ponto, que é tudo isso, assim, a minha professora me apresentar essas coisas, me faz olhar para um trabalho autoral dessa forma, com essa facilidade, digamos assim, de começar a escrever, de fazer um negócio. Então, se o estudo não chega, se esses professores, que você elogiou a Cristina, por exemplo, se essa professora não chega, o que as pessoas produzem, né? O que as pessoas vão fazer, vão encorajar como esses jovens? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, da gente bater nessa tecla. Educação e cultura não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Vitor, você é daqueles que eu acho que eu podia ficar aqui batendo papo durante horas, e aqueles podcasts que durariam acho que 3 horas, sabe? Igual do Joe Rogan, que tem uns podcasts de 3 horas de duração. Porque é impressionante, assim, você tem muito conteúdo, sendo tão jovem, é impressionante a sua maturidade. E aí eu queria partir para a minha última pergunta, que é a seguinte: você, Vitor, se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem fazendo esse trâmite louco de Campinas, Jacutinga, volta, vai... Se você pudesse, depois de toda essa sua trajetória, o que você diria para ele? Eu acho que se eu pudesse ter esse momento, né? Se fosse possível ter esse momento, assim, de sentar com o Vitor lá do Macunaíma, fazendo aula de teatro, antes de pensar em vir para São Paulo, antes de trabalhar com tudo, assim, eu acho que, principalmente, assim, eu diria... segue o teu caminho, assim, sabe? Confia nesse negócio que tem dentro de você de querer dizer essas coisas, da forma como só você pode dizer, então também, cuidado. Eu costumo falar um trecho de uma frase que eu achei uma vez aí na internet, que eu acho, não vou saber falar de quem é, mas é um trecho que eu acho lindo e que eu acho que diz muito, assim, do que a gente tem que ter pra gente. Eu tive, mas foi inconsciente, e se eu tivesse como ter essa consciência, eu diria a mesma coisa, que segue o teu caminho, rega a tua planta, que o resto é sombra de árvore alheia. É bonito o que você falou, porque tem muito a ver com a filosofia que eu sigo do budismo, diz muito sobre isso, sobre ser o protagonista da sua própria história. Então, qual história eu quero contar? É importante isso. Com certeza. Quero te agradecer de coração de você ter cedido esse tempo aqui para bater esse papo Imagina. comigo de novo, porque não sabe, a gente está fazendo pela segunda vez, porque da primeira a tecnologia nos derrubou, mas estamos aqui, então obrigado por essa disponibilidade. Imagina, e eu te eu desejo que agradeço. todo sucesso e espero ver mais e mais do seu trabalho daqui para frente. Por favor, tá convidadíssimo. E eu que agradeço. Eu já te falei isso uma vez e repito, assim, acho que o papel que esse seu projeto tem de humanizar os artistas, de trazer falar sobre essas coisas, as crises, as batalhas, é importantíssimo. Quanto mais a gente conseguir falar para as pessoas, né, mostrar para as pessoas o quão humanos nós somos como elas, mais elas vão enxergar isso na gente e mais lindo vai ser, mais glamour vai ter sem esse glamour todo que tem em volta do que a vida de artista. Então, acho que para mim foi uma honra pelo papel mesmo que eu já tenho. Muito obrigado.